Hoje vamos meditar sobre um tema profundo e transformador: o valor dos nossos atos diante de Deus. Você já parou para pensar que Deus não mede sua vida pelos anos que você viveu, mas pelos atos que você realizou? E mais ainda, que um simples gesto como trabalhar, caminhar, rezar ou até mesmo respirar pode ter valor infinito se for feito na divina vontade? Neste vídeo, vamos compreender o que dá valor aos nossos atos, a diferença entre ato humano e atos divinos, como transformar nossa vida cotidiana em vida divina. Prepare seu coração. Vamos mergulhar nesta luz. Já ficou estabelecido que a vontade, tanto em Deus quanto no ser humano, é o motor que impulsiona nossos atos. Deus concede ao homem uma determinada quantidade de atos, e para Deus, a duração da vida não é medida em anos, mas em atos. Jesus diz: Filha minha, nossa sabedoria é infinita, quando deve conceder um bem à criatura, não conta o tempo, mas os atos das criaturas, porque diante da divindade não existem dias nem anos, mas apenas um dia perene. Por isso, não medimos o tempo, mas contamos os atos que foram realizados. 12 de março de 1930. Isso significa que diante de Deus o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos cada ato. Agora, cada ato assume as características da vontade com a qual foi realizado. Se foi feito na vontade humana, será pequeno, finito, frágil. Se foi feito na divina vontade, será imenso, infinito, poderoso. Jesus explica que todo ato possui um germe, como uma semente. Se não é feito no seu fiat divino, não possui o germe de luz que o transforma em sol. É como a semente. A semente de flores gera flores. A semente de frutos gera frutos. Cada ato produz segundo a natureza da vontade que o gerou. Se fazemos algo para amar a Deus, agradá-lo, honrá-lo, existe ali um germe de bondade. Mas se não for feito na divina vontade, continuará sendo apenas um ato humano. Somente quando a criatura vive na divina vontade e dá a ela o primeiro lugar, é que Deus coloca neste ato o germe de luz que o torna divino. O que significa viver na divina vontade? Viver na divina vontade significa que a criatura livremente cede o lugar da própria vontade para que Deus seja o autor do ato. O ato continua externo, simples, comum, mas interiormente torna-se divino. Jesus explica isso a Luísa quando ela se pergunta: como pode ser que enquanto eu trabalho, é Jesus quem trabalha em mim? E Jesus responde: sou eu mesmo, e meus dedos estão nos teus. Quando estive na terra, minhas mãos trabalharam a madeira, martelaram pregos e ajudaram José. E enquanto isso, eu criava almas, santificava ações humanas, e lhes dava mérito divino.
14 de agosto de 1912. Que mistério maravilhoso! Enquanto Jesus realizava atos simples em Nazaré, ele divinizava cada movimento. Ele continua fazendo isso hoje em nós. Quando permitimos que ele opere em nossos atos, formamos um único ato com ele. Deus não está distante. Muitas vezes, pensamos em Deus como alguém distante, mas Jesus afirma: o homem foi criado para ser inseparável de Deus. Deus não está longe. Ele é vida primária da nossa vida e de todos os nossos atos. Quem faz Deus ser sentido vivo no coração é a divina vontade reinando na alma. Quando vivemos nela, restauramos o plano original da criação. Como participar? Jesus ensina um método simples. Se você vai rezar, diga: é Jesus quem quer rezar em mim. Se vai trabalhar, é Jesus quem quer trabalhar. Se vai caminhar, correr, dormir, falar, tudo deve ser feito assim. Desta forma, a divina vontade torna-se a primeira engrenagem do nosso ser. Jesus diz que ela deve ser como a roda principal de um relógio. Se a primeira roda se move, todas as outras se movem corretamente. O exemplo de Adão. Antes do pecado, Adão vivia na divina vontade. Seus atos eram como alimento saboroso para Deus, porque estavam temperados pela vontade divina. Depois do pecado, seus atos continuaram externamente iguais. Ele ainda comia, trabalhava, falava, mas perderam o valor divino. Jesus compara estes atos a alimentos sem sabor, flores sem perfume, frutos não maduros. A diferença não estava no ato externo, mas na vontade que o animava. Qualquer ato pode tornar-se divino. Jesus diz: teus pensamentos, teus batimentos, teus olhares, teus pequenos movimentos, ainda que pequenos, eu os uno aos meus e lhes dou virtude de produzir vidas. 28 de dezembro de 1917. Até mesmo os pequenos gestos de Jesus criança, como mamar, sorrir, colher flores, produziam vidas porque estavam unidos à divindade. O segredo não está na grandeza externa do ato, está na vontade que o anima. Não importa se sua vida parece simples, não importa se seus dias parecem comuns. Cada pensamento, cada respiração, cada passo pode tornar-se eterno. O que transforma o ato não é sua aparência, mas a vontade que o inspira. Comece hoje. Antes que qualquer ação, diga: Jesus, faz tu em mim. Uno este ato à tua divina vontade. E assim, pouco a pouco, sua vida inteira se transformará em vida divina. Fiat.